1 Crônicas capítulo 13, do versículo 1 diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. E disse toda a congregação de Israel: se bem vos parecer, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos irmãos em toda a terra de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Diga comigo, a arca do nosso Deus. Porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou, e que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Lá na frente, na sua Bíblia, 1 Crônicas capítulo 16. Ainda no versículo 1, a Bíblia diz assim: introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi. Trouxeram-lhe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel. Diga glória a Deus. Preciso da sua atenção nesta noite. Preciso que você esteja com a sua mente atenta à palavra que o Senhor tem para você. Quero que você saia daqui nesta noite impregnado pela unção do Senhor e edificado pela palavra, porque a palavra gera uma transformação sobrenatural. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Para entendermos o texto que ora lemos na Bíblia Sagrada nesta noite, temos que olhar para um coração de um homem chamado Davi. Homem como eu e como você, cheio de fraquezas, cheio de limitações, cheio de momentos em que ele pisava na bola e momentos em que ele encantava o coração de Deus. Esse homem todos nós conhecemos como uma das maiores referências da nação de Israel, o rei Davi. Davi era um homem conhecido por Deus. Davi era um homem conhecido por toda a nação de Israel. Ungido na sua adolescência, quando estava pastoreando lá atrás as ovelhas, quando Saul perdeu o seu reinado diante de Deus, e Samuel é enviado à casa de Jessé. Passa-se um tempo em que esse jovem, escolhido por Deus, é designado para conduzir a nação de Israel. Davi, todos nós conhecemos a sua história, passa por momentos difíceis, momentos em que ele tem que se esconder, momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos em que às vezes você olha alguns salmos escritos por Davi, você olha que o coração dele está aflito, angustiado. Uma pessoa que entende o que é sofrimento, uma pessoa que entende o que é adorar a Deus. Davi passa os processos e os estágios que a vida lhe proporcionara, porque Deus estava preparando ele para uma grande obra. E quando Davi chega lá em cima, no apogeu do seu reino, uma das coisas que mais toca o seu coração e que ele mais se preocupa, não era o apogeu que ele tinha conquistado. Ele estava preocupado em agradar a Deus. No coração de Davi, a preocupação de agradar a Deus. Depois que ele festeja, depois que ele coloca todas as coisas em ordem no seu reino, depois que o reino entra agora em um tempo de paz, que os guerreiros dele começam a descansar, começam a olhar e saber que era um tempo em que eles teriam agora para poder refazer a sua vida. Davi olha para os guerreiros dele e diz assim: ainda tem uma missão, e essa é a missão mais importante que vocês vão ter que fazer para mim. Preparem-se e vamos buscar a arca da aliança do Senhor. Eu quero a arca da aliança do Senhor aqui. Eu quero a arca da aliança do Senhor, para que todo Israel saiba e conheça que eu amo esse Deus, que sem esse Deus eu não conquisto as batalhas. Eu vejo o coração de Davi como o coração de algumas pessoas que estão aqui nesta noite.
como o coração de algumas pessoas que estão nos assistindo pela televisão, pela internet, homens e mulheres que passam momentos difíceis, momentos de angústia e de tristeza, mas que têm no coração uma chama ardente de buscar a presença de Deus, de ter sede da presença de Deus. Deus vai te honrar, e o vale que você está passando agora não se compara à glória que está vindo sobre a sua vida, mas você, como Davi, mantém o seu coração firme, porque quando Deus te colocar lá em cima, aonde Ele tem preparado para você, Ele vai olhar para o seu coração, para o meu coração, e saber que se nós temos sede da presença de Deus. Quantos querem a presença de Deus? Diga glória a Deus. Futuque o seu irmão que está do seu lado, diga assim: você vai sair daqui sedento pela presença de Deus nessa noite. Você vai sair daqui apaixonado, mais ainda, pela presença de Deus nessa noite. Para entendermos o desejo do coração de Davi, temos que voltar no tempo e entender a importância da Arca da Aliança. Temos que entender por que era tão importante esse desejo de Davi. Temos que entender por que aquilo estava no coração dele. A Arca da Aliança era um símbolo profético da nação de Israel, muito importante. Quando Deus tira a nação de Israel do Egito e leva para o deserto, todos nós sabemos, em Êxodo capítulo 19, estabelece ali o primeiro Pentecoste da história, chamado Pentecoste de Israel. Quando Deus desce ao Monte Sinai, quando Deus começa a estabelecer uma aliança com a nação de Israel, e Moisés é chamado para que ele entrasse dentro da glória de Deus. Moisés adentra dentro da glória de Deus. Os sacerdotes, o povo, todos ficam lá embaixo. E todos nós sabemos da história bíblica. Moisés recebe ali instruções de Deus que eram importantes para o contexto espiritual e o contexto da formação da nação de Israel. Moisés recebe as leis cerimoniais, as leis que iriam reger aquela nação. Moisés recebe as leis espirituais, recebe as instruções dos sacerdotes, recebe as instruções das festas, recebe as instruções das ofertas, que eram muito importantes para a nação de Israel, e recebe também algo muito interessante, que se chama o formato de um tabernáculo que Deus passa para Moisés, semelhante àquele que tinha no céu, e ele dá as instruções para Moisés construir esse tabernáculo. Quando Moisés desce com todas as coisas preparadas, nós conhecemos a história, sabemos que ele sobe de novo na presença de Deus. Deus dá o modelo do tabernáculo para Moisés, com todos os detalhes, porque o nosso Deus é um Deus minucioso. O tabernáculo tinha pelo menos 3 compartimentos. O primeiro se chamava o átrio, diga comigo, o átrio. Ali existia 2 utensílios que eram importantes. Primeiro era um altar de sacrifício, e existia ali também uma bacia, onde os sacerdotes lavavam as mãos e lavavam os pés, antes de adentrarem para dentro do tabernáculo. Quando ele saía para o segundo compartimento, tinha um lugar que se chamava lugar santo, diga comigo, lugar santo. Ali no lugar santo tinha 3 objetos também, que era muito importante para o contexto histórico da nação de Israel, e para uma simbologia profética do mundo espiritual. Ali tinha a mesa dos pães da preposição. Ali também tinha um candelabro, conhecido como a menorá. E ali dentro também tinha um altar de incenso. O altar de incenso, onde os sacerdotes estavam ali para se preparar, para entrar no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava no terceiro compartimento, uma vez no ano, para fazer expiação pela nação de Israel. Uma vez no ano, esse lugar que chamava Santo do Santo, o sumo sacerdote pegava um incensário, pegava um recipiente onde tinha um sangue, onde ele ia aspergir lá dentro, e entrava nesse terceiro lugar, que se chamava, diga comigo, Santo do Santo. Futuque o seu irmão, diga assim, Santo do Santo. Sumo sacerdote entrava uma vez, ele começava a trazer um incenso no Santo do Santo, até que ele mais não conseguisse enxergar as suas mãos. Apresentava o sangue dos animais ali dentro, em sacrifício à nação de Israel. Dentro do Santo do Santo tinha um objeto mais importante, um objeto mais simbólico dentro do contexto da nação de Israel, que se chamava Arca da Aliança. Diga comigo, Arca da Aliança. Sacerdote
ele entrava somente uma vez para fazer expiação e apresentava o sangue diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um caixote de madeira de acácia, revestido de ouro. Existia ali em cima uma tampa que se chamava propiciatório, onde o sangue era colocado. Nesse propiciatório existia a figura de 2 querubins, um ficava de frente para o outro. Dentro dessa arca existia 3 objetos sagrados para a nação de Israel. O primeiro dele era as tábuas da lei, que Moisés tinha descido do Monte Sinai. O segundo era um receptáculo onde tinha o maná, onde Deus fez descer o maná do céu. E o terceiro que estava ali dentro era a vara de Arão que floresceu. O sumo sacerdote entrava ali, colocava o sangue na Arca da Aliança do Senhor, e depois ele saía fazendo propiciação pela nação de Israel. Deus, o Deus que você serve é um Deus organizado. O Deus que você serve é um Deus de ordem e decência. O Deus que você serve tem as medidas certas, tem o tempo certo, tem a hora certa, tem o momento certo, tem todas as coisas no controle das suas mãos. Deus está trabalhando na sua vida. Deus é um Deus de ordem. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, mas Deus me traz aqui nessa noite como profeta para dizer que Ele vai colocar tudo em ordem na sua vida, que a sua vida foi moldada, a sua vida foi configurada no coração dEle. Está dizendo para você não desistir, está dizendo para você continuar e prosseguir, porque tudo está dentro do controle dEle. A Arca da Aliança, também chamada de Arca do Concerto, também chamada de Arca Santa, também chamada da Arca de Deus, também chamada da Arca da Aliança do Senhor, era um objeto de suma importância para a nação de Israel, porque ela simbolizava a aliança que Deus tinha estabelecido com aquele povo. A arca simbolizava a presença de Deus. Quando Moisés entrava no tabernáculo, Deus falava com Moisés entre os querubins. Quando Moisés vinha entrando no tabernáculo, a nuvem de glória pairava. As pessoas ficavam de fora orando, porque sabia que Deus ia falar com Moisés através dos querubins da Arca da Aliança. Não era qualquer objeto, não era qualquer coisa. Era um símbolo que marcava toda a história da nação de Israel, desde a época que ele faz uma promessa a Abraão. A arca esteve presente na nação de Israel em vários momentos. Quando Israel peregrinava no deserto, o tabernáculo era montado e desmontado. Ali estava a peça mais preciosa do tabernáculo. Todas eram importantes, mas essa era a mais preciosa, e a Arca da Aliança. Quando Moisés encerra o seu ministério e ele passa o bastão para Josué, e Josué atravessa o Jordão, e quando ele atravessa o Jordão com os sacerdotes, a arca estava ali. E quando os sacerdotes, os levitas, colocavam a arca nos seus ombros, e os sacerdotes vinham com a nação de Israel, as águas do Jordão se dividiram, e Deus confirmava o ministério de Josué com a presença da Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava nos momentos da conquista da terra que manava leite e mel. Quando a Jericó estava cercada, a estratégia era andar com a Arca da Aliança. Josué, no capítulo 8, quando Josué renova a aliança com a nação de Israel e coloca a nação de um lado e de outro, a arca estava ali, porque também era chamada de Arca do Testemunho. A Arca da Aliança não era qualquer coisa. A Arca da Aliança tinha uma simbologia muito forte. A Arca da Aliança tinha uma história com a nação de Israel. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. A Arca da Aliança simbolizava a aliança que Deus tinha com aquele povo. Hoje você não tem mais a Arca da Aliança, mas a presença de Deus está neste lugar. E a presença de Deus, e o Espírito de Deus que está aqui, está sondando os corações nessa noite. Está buscando um coração como o de Davi. Está buscando um coração como o de Moisés. Está buscando um coração que ame a presença dele. Quantos estarão aqui nessa noite que amam a presença do Senhor? Quantos estão aqui nesta noite que querem mais da presença do Senhor? Aonde estão a geração que é segundo o coração de Deus?
Deus, se você faz parte dessa geração, levante a sua mão para cima e dê um brado de vitória. Eu quero que você saia daqui hoje sedento pela presença de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje com fome da palavra. Eu quero que você saia daqui hoje com sede de estar perto de Deus cada vez mais. Eu quero que você saia daqui hoje buscando a presença de Deus. Eu quero que se levante uma geração nesta noite, uma geração de homens e mulheres que tem sede e que tem fome. Bem-aventurado aqueles que têm sede e que têm fome, porque eles serão saciados. Eu quero despertar algo dentro de você, para que você possa sair daqui impregnado pela glória de Deus. Já existem anjos neste lugar. Há uma nuvem de glória que paira sobre este lugar nessa noite. Eu vejo uma nuvem se aproximando, eu vejo uma nuvem chegando mais perto. Deus vai marcar algumas pessoas nesta noite com a glória dele. Deus vai marcar algumas pessoas nessa noite com o poder dele, que já está chegando neste lugar. Deus vai marcar a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida. Você vai sair daqui transformado pela glória, pela glória, pela glória de Deus. Entra-se o tempo da terra prometida, caminha-se a história bíblica, passa-se o tempo de juízes. No tempo de juízes não havia líderes. Deus levantava um juiz, depois ele se corrompia. A nação de Israel ia debaixo dos seus inimigos. Depois Deus levantava outro juiz. Depois, quando este juiz morria, a nação de Israel pecava, cada um fazia o que queria. Eles não tinham uma referência, porque existia uma geração que tinha nascido e eles não conheciam a presença do Senhor. Uma geração que estava se levantando, mas que não tinha amor pela presença do Senhor. Uma geração volúvel, que não tinha fundamentos dentro daquilo do que o Deus de Israel tinha feito no deserto. E quando nós olhamos para o quadro hoje, nós vemos gerações e gerações que estão sendo levantadas, mas que não conhecem o Senhor. Gerações e gerações que estão sendo levantadas, mas que entram nas igrejas do Brasil, do mundo, pensando que a presença de Deus é uma brincadeira, é um motivo de promoção. Vemos gerações e gerações que vivem altos e baixos, porque não estão fundamentadas, porque o coração não está totalmente rendido ao Senhor. Homens e mulheres que entram no modismo do evangelho, no modismo gospel. O Senhor não está procurando modismo gospel, Ele está procurando profetas e profetisas nessa noite. Homens e mulheres que querem a presença de Deus. Homens e mulheres que têm fome da palavra. Homens e mulheres que querem a arca. A arca foi para Siló. Ali em Siló o tabernáculo ficou montado. Foi ali em Siló que acontece um dos episódios mais tristes da Bíblia Sagrada em relação à nação de Israel. Existia um sumo sacerdote que se chamava Eli. Esse sumo sacerdote Eli tinha 2 filhos que se chamavam Hofni e Finéias. Os filhos de Eli eram homens perversos, homens que não se importavam com o Senhor. A Bíblia descreve característica desses homens. Eles eram homens conhecidos como filhos de Belial. Eles não se importavam, e a palavra importava no hebraico é a palavra conheciam. Eles não conheciam o Senhor. Eles se prostituíam à porta da tenda, eles metiam a mão nas ofertas. Todos conheciam o seu mau procedimento, diz a Bíblia Sagrada. Israel vivia em constante conflito com os filisteus. Todos nós conhecemos a batalha de Israel com os filisteus, e briga com os filisteus. E o contexto daquela época de Israel era um contexto de apostasia, um contexto de frieza, um contexto de desânimo, de apatia, porque os sacerdotes que deveriam ser referência, eles tinham se corrompido. Israel sai a peleja contra os filisteus, e quando eles saem a peleja, morre 4.000 homens da nação de Israel, cai a peleja. Israel volta cabisbaixo, retorna, e tiveram uma ideia: vamos levar a arca da aliança do Senhor. Levar o quê? Levar o quê? Pegaram a arca da aliança, colocaram a arca da aliança na frente da batalha, e foram
Quando a arca da aliança vem de Siló, do tabernáculo, chega ali em Ebenezer, onde estava o acampamento, onde ia ser travada a peleja, houve gritos e brados, houve uma alegria no arraial dos israelitas, que do outro lado da região, os filisteus se tremeram, tamanho era o alvoroço da nação de Israel. Os filisteus se prepararam e entraram a peleja contra Israel. Israel todo animado por causa da arca. Foi travada a peleja, local de combate, Ebenezer. Nessa segunda combate, 30 mil homens da nação de Israel caiu por terra. 30 mil homens morreram. 30 mil homens foram dizimados. Israel volta para casa, destruído. Os filhos de Eli morrem, Hofni e Finéias. E para piorar, a arca da aliança do Senhor foi levada para a região dos filisteus. Um dos momentos de maior decadência da nação de Israel. Eles estavam perdendo aquilo que simbolizava a presença de Deus, aquilo que simbolizava a aliança de Deus. Volta um homem das fileiras dos filisteus, chega em Israel, em Siló, chega para Eli, 98 anos de idade, um senhor, diz assim: Israel perdeu a batalha, seus filhos morreram e a arca da aliança do Senhor foi tomada. Quando disseram isso, o sacerdote já velho cai e ele morre. A esposa que estava grávida de um dos filhos dele, a nora, tem um filho, e esse filho se chama Icabô, ou Icabode em algumas traduções, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Os filisteus pegam a arca da aliança. Os filisteus tinham reconstruído o seu templo, tinham reconstruído toda a estrutura de adoração a Dagom, que tinha sido destruída na época de Sansão. Eles reconstroem tudo. Filisteus estavam de pé, travando batalha com Israel. Pegam a arca da aliança e colocam dentro da casa do seu Deus, que se chama Dagom, uma entidade demoníaca e satânica, metade homem, metade peixe, que eles adoravam. A Bíblia diz que a arca ficou lá. A arca dormiu na casa de Dagom. Quando eles chegaram no outro dia e eles olharam para Dagom, Dagom estava caído por terra diante da arca da aliança do Senhor. Eles levantam a imagem de Dagom, botam ela de pé e eles vão embora. Quando chega no outro dia, a Bíblia diz que a cabeça de Dagom estava cortada e as mãos de Dagom estavam cortadas e Dagom estava caído por terra e Deus estava mandando um recado. Quando eu vejo um episódio desse, eu vejo Deus mandando um recado para a nação de Israel. Ele estava dizendo assim: Israel, o problema não está com o Deus que você serve, o problema está com você. Quando Dagom cai diante da grandeza de Deus, Deus estava dizendo: eu e você, se não tivermos uma vida alinhada com Deus, nós não vamos vencer batalhas. Se eu e você não tivermos uma vida que agrada a Deus, nós não vamos vencer batalhas. Deus estava falando para a nação de Israel: eu tenho uma aliança com vocês, mas vocês precisam ter uma aliança comigo. Tem muitas pessoas que perderam a sua aliança com Deus. Não tem mais o desejo pela presença de Deus. Não tem mais amor pela presença de Deus. Não tem mais fome da palavra de Deus. Não tem mais aquela intensidade quando vinha para a igreja. Não tem mais aquele primeiro amor, aquela inocência. Deus está te chamando para voltar ao primeiro amor. Deus está te chamando para voltar à inocência. Deus está te chamando. Muitas pessoas estão como os filisteus. Muitas pessoas estão perdendo a batalha para os filisteus, melhor dizendo. Muitas pessoas estão como a nação de Israel nessa época, não conseguem vencer as batalhas. Procura um jeito, procura outra forma. E Deus está falando assim: olha, para você vencer os filisteus, você tem que andar alinhado comigo. Para você vencer os filisteus, você tem que se importar comigo. Para você vencer os filisteus, você tem que me conhecer. Os filhos de Eli se perderam. Eles estavam dentro da igreja, eles estavam caminhando, eles estavam andando, mas eles não conheciam o Senhor. A arca não serve para ficar nas mãos dos filisteus. Os filisteus pegam a arca da aliança e mandam a arca da aliança ali para a cidade de Asdod,
Os filisteus tinham 5 cidades importantes. A arca ali em Asdod começou a dar um maior problema. A arca em Asdod começou a dar maior confusão. Começou a nascer tumores sobre eles. Começou a vir uma peste de rato. Começou a vir mortes. Começou a vir pavor de morte, diz a Bíblia Sagrada. Eles olham a arca da aliança, sai com ela e faz assim: ela não pode ficar aqui. De Asdod ela vai para Gate, de Gate ela vai para Ecrom. Ninguém queria ficar com a arca. O poder de Deus é maior do que o poder dos seus adversários. O poder de Deus é maior do que os seus inimigos. O poder de Deus é maior do que a inveja, do que a feitiçaria, do que a bruxaria. O poder de Deus vai destruir. Não tem obra de bruxaria contra a sua vida. Não tem inveja, não tem nada. Se você estiver aliançado com Deus, Dagon vai cair por terra. Eu já estou vendo Dagon cair por terra na vida de algumas pessoas nessa noite. Eu já estou vendo obra maligna caindo por terra. Eu já estou vendo Deus te dando uma unção nova. Ele está te chamando. Quanto mais distante eu estiver de Deus e você, mais fraco nós vamos estar. Quanto mais distante, menos estratégias nós vamos receber. Quanto mais distantes, mais frágeis nós nos tornamos. Quando Deus está nos chamando para perto dele, é porque Ele quer nos revestir com uma unção nova. Quer colocar em nós uma armadura nova. Quer nos dar uma estratégia nova. Quer te dar armas novas. Quer te dar uma sabedoria diferente. Deus quer restaurar a sua visão. Deus quer aplanar os seus caminhos. E Ele está dizendo: filho, filha, vem para perto de mim. Quantas pessoas distantes de Deus que nós nos encontramos por aí, perdendo batalhas e questionando a Deus, quando Deus está dizendo: é você que está distante de mim, não sou eu que estou distante de você. Vem para perto de mim, chega para perto de mim, chega para o lugar de intimidade, Israel. Ninguém queria a arca. Tira a arca do nosso território. Os filisteus chamam os macumbeiros, os feiticeiros, os candomblezeiros, os magos, os encantadores. Eles chamam todos os gurus. E o que nós vamos fazer com essa arca? Um deles diz assim: façam 5 tumores de ouro, façam 5 tumores de rato. Pegue esses 5 tumores e coloque dentro de uma caixa. Coloque essa caixa junto com a arca. Pegue 2 vacas que deram crias. Aparte as vacas dos bezerros que nunca foram colocadas cangas sobre elas. Pegue essa arca da aliança junto com a oferta de tumores e coloque eles. E coloque na direção da cidade de Bet-Semes. Se a arca foi em direção a Bet-Semes sem ninguém falar nada, é porque foi a mão do Deus de Israel que fez isso conosco. Os filisteus fizeram isso. Pegaram os tumores de ouro, pegaram os ratos de ouro, botaram numa caixa, botaram a arca da aliança e enviaram a arca da aliança por um caminho. E eles foram acompanhando os animais de longe. Eles viram que os animais foram direitinho para a região de Bet-Semes, divisa com os filisteus, cidade que estava no domínio de Israel, cidade de levitas. A arca chega em Bet-Semes. Quando a arca chega, os homens que estavam lavrando o campo começaram a dar brados de júbilo, começaram a saltar, começaram a gritar, começaram a festejar. Retornou a arca da aliança para nós. Segura. Eles pegam a arca da aliança, colocam em cima de uma pedra, colocam os tumores em cima de uma pedra, pega aquela carroça, aquele carro novo, cortam ele, faz uma fogueira, pega as vacas, os animais e oferecem holocausto ao Senhor. A Bíblia diz que os homens de Bet-Semes colocaram a arca em cima de uma pedra, e disse que eles olharam para dentro da arca. Olharam para onde? Quando eles olharam para dentro da arca, a Bíblia diz que morreram 70 homens fulminados, porque olharam para dentro da arca de Deus. Em algumas traduções tem 50.070, em outras traduções bíblicas 70 homens. Os homens morreram. Eles tinham uma boa intenção, eles tinham um coração bom,
Mas não era dessa forma que tratava a presença de Deus. Muitos de nós temos um coração muito bom. Muitos de nós temos a intenção muito boa. Muitos de nós queremos fazer a coisa certa. Mas com Deus nós temos que obedecer os princípios que Ele estabeleceu na palavra, para que nós venhamos a caminhar dentro desses princípios. Muitos de nós têm morrido espiritualmente. Muitos têm visto os seus sonhos escorrer pelas suas mãos. Muitos têm boas intenções, mas estão se perdendo, porque com Deus as coisas têm que estar alinhadas com os princípios que Ele estabeleceu na palavra do Senhor. A nação de Israel olha aquilo e diz assim: leva essa arca embora, ninguém quer essa arca. Tira essa arca daqui, para onde nós vamos levar a arca? Alguém levanta lá e diz assim: olha, leva a arca para a casa de Abinadab, no lugar que se chama Kiriat Jearim, também conhecido na Bíblia como Balaá de Judá. Pegaram a arca, levaram para a casa de Abinadab no outeiro, no lugar alto. Colocaram a arca na casa de Abinadab. Estabeleceram um dos filhos de Abinadab, que se chamava Eliezer, para tomar conta da arca. Abinadab tinha 3 filhos: Eliezer, Aiô e Uzá. Quantos filhos? E a Bíblia diz que a arca fica 20 anos. Quantos anos? 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos a arca lá parada. Ninguém se falava da arca. Ninguém tocava na arca. Todos estavam com medo da arca. Esse período de 20 anos é o período que passa em que Davi sofre as perseguições de Saul. Nesse período de 20 anos, Deus estava trabalhando na vida de Davi. Nesse período de 20 anos dele, Deus estava colocando Davi na sua escola, a escola de crescimento, a escola de forjar o caráter, a escola de preparar guerreiros. Ei, Deus está preparando você. Talvez você entrou aqui nessa noite e olha assim: minha vida está ruim, minha vida está difícil, estou numa situação difícil, estou em caverna. Calma, talvez Deus esteja te preparando. Sabe por quê? Porque Ele vai te colocar em lugares altos. E não tem vitória sem luta. A diferença é que alguns é como Davi, permanece firme com o Senhor. Tem outros que no meio das batalhas eles se perdem. Acha que Deus os esqueceu, e Deus está falando: não, eu estou te preparando, porque o lugar onde eu vou colocar você, eu preciso de um homem, de uma mulher forte. Eu preciso de um homem adestrado na minha palavra. Eu preciso de uma mulher experimentada no jejum e na oração. Segura firme. Olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga assim: segura firme. Olhe para outra pessoa, diga assim: segura firme. Esse era o tempo que Deus estava organizando a vida de Davi. Esse era o tempo que Deus estava botando a vida de Davi em ordem. Chega o tempo de Davi, 7 anos e 6 meses. Davi é reconhecido como rei sobre Judá, na cidade de Hebrom. Depois, 33 anos, Davi é reconhecido como rei sobre toda a nação de Israel. Chega o dia em que todos os homens reconhecem que Davi era o rei. Saul já tinha morrido. Fazem uma festa. Reconhecem a autoridade de Davi. Vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Vai chegar um tempo, já está chegando, que vão ter que reconhecer que Deus te chamou, que Deus te prometeu, que Deus tem uma aliança contigo. Ninguém vai impedir. Pastor, e o que eu faço com Saul? Saul vai morrer pelas suas próprias mãos. Ele vai morrer pela sua própria espada. Deixa que Deus resolve Saul. Fica firme. Davi diz assim: onde está a arca da aliança? Chamem os homens mais velhos. Chamem as pessoas. Eu quero saber onde está a arca da aliança. Davi estava com Deus. Davi era fiel a Deus. Mas Davi queria algo diferente, não para ele. Davi queria que o povo, todo o povo conhecesse que ele tinha uma aliança com Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Davi tinha um coração firme com o Senhor, mas ele queria que todos tivessem. Prepare 30.000 homens. Davi, nós não estamos mais em guerra, agora é tempo de paz. Botem as melhores roupas, as melhores armas.
os melhores animais, quero todos bonitos. Nós vamos lá na casa de Abinadab, no outeiro, porque a Arca da Aliança está lá. Prepare as comitivas, prepare todos, porque essa é a missão mais importante que eu tenho para vocês, de todo o início da nossa caminhada. Junta-se toda a comitiva, junta-se todos, prepara-se em fileira os exércitos, os amigos, os que estavam com Davi, foram buscar a Arca da Aliança na casa de Abinadab. A intenção de Davi era boa, o coração dele era bom. Chegam lá, pegam a Arca da Aliança, coloquem um carro novo, um carro de boi. E a Bíblia diz que eles vêm trazendo a Arca da Aliança, e Davi todo alegre, Davi todo feliz. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram numa região, a carroça começou a balançar, e um dos filhos de Abinadab, que se chamava Uzá, tocou na Arca da Aliança, e a Bíblia diz que ele foi morto na hora, pela sua irreverência. Irreverência é falta de respeito, irreverência é falta de temor. Pastor, não entendi, vou te explicar. A Arca da Aliança estava 20 anos na casa de Abinadab. Uzá era um dos filhos de Abinadab, e a Arca da Aliança estava lá, e ele não sabia como é que se trazia a Arca da Aliança. Ele trouxe a arca como os filisteus. Ele não sabia o jeito certo, porque a Arca da Aliança para ele era simplesmente um objeto de decoração. A Arca da Aliança para ele era simplesmente um adorno a mais na sua casa. A Arca da Aliança para ele não tinha importância. Sabe por quê, pastora Glenda? Porque se tivesse, Uzá ia olhar na palavra, Uzá ia buscar a palavra, Uzá ia buscar o entendimento de como se trazia a Arca da Aliança. Muitos de nós somos assim como Uzá. Muitos de nós, a Arca da Aliança está diante de nós, mas nós não damos a importância que ela é devida. Muitos de nós temos a presença de Deus na nossa vida. Muitos de nós viemos para um culto abençoado, numa igreja abençoada, mas quando chegamos em casa, quando chegamos no nosso trabalho, esquecemos da presença de Deus, esquecemos de adorar a Deus. Muitos de nós só lembramos quando estamos precisando de alguma coisa, quando a situação está difícil. A presença de Deus é mais alguma coisa a mais. Muitos de nós não lemos nem sequer a Bíblia Sagrada. Muitos de nós nem sequer folheamos durante a semana. Muitos de nós não damos prioridade às coisas de Deus. Muitos de nós estamos perdendo o primeiro amor. Estamos perdendo o desejo de adorar a Deus. Muitos de nós estamos perdendo a referência de quem é o nosso Deus. Quando Deus manda Moisés construir um tabernáculo, Ele diz assim: Moisés, faça um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio deles. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Muitos de nós perdemos o temor. Deus está falando com você. Ele está te chamando. Deus está te chamando para perto dele. Deus está te chamando para um tempo de intimidade. Deus está falando com você. Deixe pessoas que estão te pedindo a estar perto dele para trás. Deixe lugares, deixe situações. Vem para perto dele. Deus está falando com você. Eu quero um nível mais profundo. Eu quero que você passe mais tempo comigo. Eu quero que você me conheça. A chave é conhecer. A chave é entender. A chave é estar perto dele. Uzá morreu. Pegam-se a Arca da Aliança. Davi volta chorando para a cidade de Jerusalém, cidade de Davi. Pega a arca. Onde a gente bota? Tem uma casa ali perto. Bota na casa de Obed-edom. Diga comigo, Obed-edom. A arca vai para a casa de Obed-edom. Sabe o que a Bíblia diz? Que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Quantos meses? Sabe o que aconteceu com Obed-edom? Diga assim, o que, pastor? Toda a sua vida foi transformada pela presença da arca de Deus na casa dele. Toda a sua vida, toda a sua família, tudo que ele tinha foi transformado. Se ele tinha um animal, começou a multiplicar. Se ele tinha dívida, ele começou a receber. Se as portas estavam fechadas, começaram a abrir. Se o céu não chovia, começou a chover na terra dele. E do lado não chovia, começou a chamar a atenção.
Por que que a arca na casa de alguém não acontecia nada? Por que que a arca em algumas pessoas trazia morte? E por que que a arca trouxe vida, prosperidade na casa de Obed-edom? A Bíblia não diz, mas eu creio. Quando chegar a arca da aliança na casa dele, ele separou o lugar mais importante da sua casa para botar a arca que simbolizava a presença de Deus. Mulher, tira os utensílios da sala, tira o sofá, tira os bancos, tira tudo. Limpe essa sala, deixe ela brilhando. Se tiver tinta, pinte as paredes. A arca da presença de Deus está vindo para cá. Eu creio que Obed-edom pega e fala assim: eu preciso de uma Torá. Ache uma Torá. Como é que se faz na arca? A arca tem que ficar num lugar separado. Ninguém pode tocar, ninguém pode entrar. Deixa a arca aí, fecha a porta. E eu creio que Obed-edom ficava ali na porta da sua sala, onde a arca estava para o lado de dentro, sentindo a presença de Deus que exalava da arca da aliança. Quando eu vejo o coração de Obed-edom, eu vejo o coração de Josué. A Bíblia diz que quando Moisés entrava, Josué não se apartava da porta da tenda, porque Josué tinha fome da presença de Deus. Obed-edom tinha fome da presença de Deus. Obed-edom tinha desejo pela presença de Deus. Pastor, o que é isso? Isso quer dizer que existe uma condição no nosso coração que determina se os céus vão se abrir sobre a nossa vida ou não. Deus está levantando uma geração como Samuel. Deus está levantando uma geração como Davi. Deus está levantando uma geração como Josué. Deus está levantando homens e mulheres com o coração de Obed-edom, famintos pela glória dele. Eu creio que Obed-edom abria a Torá, falava com os filhos dele: filhos, essa é a arca da aliança, a arca do concerto. Vou contar a história para vocês detalhado, porque o que está aqui na nossa casa agora é uma das maiores honras que pode existir. Tem pessoas que tratam a presença de Deus com honra, tem pessoas que tratam a presença de Deus com respeito, tem pessoas que tratam a presença de Deus com a honra que lhe é devida, tem pessoas que têm sede, que têm fome. Eu sei que eu estou pregando para um público nesta noite que tem fome e sede da presença de Deus. Eu sei que nesta igreja tem homens que têm sede, tem mulheres que têm sede. Se você está aí, levante a sua mão para cima, dê um brado de vitória. Davi, o que aconteceu? Obed-edom morreu? Não, a história de Obed-edom foi mudada. Não acredito. Foi mudada a história de Obed-edom. A vida dele foi transformada. Como? A presença de Deus mudou todas as coisas na vida dele. O que vai mudar a sua vida é a presença de Deus. O que vai mudar a sua história é a presença de Deus. O que vai mudar a sua casa, o que vai mudar seu relacionamento conjugal, o que vai mudar seu relacionamento com seus filhos, o que vai mudar os seus negócios, o que vai mudar a sua vida é a presença de Deus. Atrai a presença de Deus para você. Eu quero a arca em Jerusalém. Sadoque, Abiatar, chame os levitas. Quero saber como é que se traz a arca da aliança. Se ela fez bem lá na casa de Obed-edom, ela vai fazer bem para mim também. Eles olharam na lei, chamaram os levitas, chamaram os sacerdotes. Santificai-vos. Armaram-se a comitiva de novo. Pegaram a arca da aliança, não como os filisteus num carro. A arca tinha que ser carregada nos ombros. Só os levitas podiam carregar. Se dispuseram ao caminho. Coloca a arca da aliança nos ombros. Os levitas santificados. A cada 6 passos que a comitiva dada, tinha sacrifícios de bois e de holocausto. 6 passos sacrifício, 6 passos sacrifício, 6 passos sacrifícios. A arca vai entrar na tua casa. A presença de Deus vai inundar a tua casa. A presença de Deus vai inundar teu trabalho. A presença de Deus vai inundar tua família. A presença de Deus vai inundar a sua vida. A presença de Deus vai inundar teu relacionamento. A presença de Deus vai inundar a tua saúde.
Eu vejo a arca sendo levada para a casa de algumas pessoas.